Olá a todos, o meu nome é Leonardo Moreira e nesse vídeo eu vou passar um pouco da nossa área de pesquisa, de planejamento multiagente, a pesquisa que eu estou realizando no meu curso de doutorado, o qual é orientado pela professora Célia. Sou do Departamento de Ciência e Computação da UNB. O meu tema de doutorado é planejamento multiagente. Por que eu estou trabalhando nesse tema? Planejamento é uma atividade que todo mundo realiza todos os dias, várias vezes ao dia, mesmo que não saiba que esteja fazendo. A gente planeja o caminho que a gente vai seguir para sair do nosso trabalho, da nossa casa, para ir para o nosso trabalho, para ir para a faculdade. A gente considera o histórico de trânsito naquelas vias que a gente pretende passar de acordo com o horário. A gente tem que também, às vezes, reagir a algum evento não esperado, como um acidente. Então a gente tem que atualizar aquele caminho que a gente imaginava seguir. Então essas decisões que a gente faz, esse processo deliberativo que todo mundo tem que fazer constantemente durante o dia, de uma maneira geral é o que a gente pode entender como planejamento. O planejamento não é exclusivo do ser humano, né? Nesse contexto atual que a gente vive de redes 5G, carros autônomos, a gente pode entender também e perceber que a atividade de planejamento também existe nesses ambientes não humanos, né? Digamos assim, de veículos autônomos. Cada veículo ele tem um trajeto a seguir, um destino a ser alcançado, e ele tem que, durante o seu percurso, decidir qual rota ele vai seguir, qual caminho ele vai seguir, o que ele vai fazer de acordo com como o ambiente está se comportando. Então, imagina o carro saindo de uma origem A e tendo que chegar numa origem B, ele tem que planejar, decidir qual a rota ele vai seguir até chegar no seu destino. Num contexto mais próximo aqui da gente, a realização de um curso de mestrado, doutorado, também ele depende de ações de planejamento para a gente considerar os requisitos que a gente tem que atender do curso, o nosso tempo, o que a gente pode estudar, as nossas deficiências, nossas capacidades para atingir um objetivo que é a conclusão do curso. Então, o planejamento é muito, de uma maneira assim, bem genérica, a gente pode definir como a decisão que a gente tem que levar para construir uma sequência de ação que leve a gente de um ponto A, e não necessariamente um conceito geográfico de localização, mas que transporte a gente de um estado A, utilizando várias ações, as capacidades que nós temos, chegar até um objetivo que é o nosso estado final. Isso é planejamento. Agora, o que é planejamento multiagente? É quando a gente leva a questão de planejamento, mas esse processo de planejamento ele é de responsabilidade de mais de um agente, de mais de uma entidade, de mais de uma pessoa. E não só a questão de planejamento, mas também a questão de execução. As ações elas são executadas de maneira distribuída por vários agentes ao mesmo tempo, de maneira simultânea, de maneira concorrente ou de maneira cooperativa. Existem vários modelos na literatura de planejamento multiagente. E cada um assume hipóteses que são mais ou menos restritivas. O que é mais comum desses modelos a apresentarem? Uma noção de o conhecimento ele é perfeito, então todas as entidades que estão nesse ambiente, elas são capazes de ter um conhecimento do ambiente como um todo, instantaneamente. Então eu sei tudo o que acontece no ambiente em tempo real. E as ações que acontecem nesse ambiente, elas são determinísticas, então sempre que elas são executadas, elas atingem os mesmos efeitos, elas causam as mesmas mudanças. O ambiente ele só é alterado pelas ações dos agentes, então nada mais é capaz de alterar o ambiente a não ser a execução de uma ação por um agente. E
não existem eventos inesperados, né? Então a gente vive num mundo bem fechado. Então o agente ele sabe tudo o que acontece e nada acontece no ambiente sem a não ser pelas ações dos agentes. Mas a primeira pergunta que fica, o mundo ele não é simples assim, né? Então a gente não tem um conhecimento total de tudo que está acontecendo em nossa volta. Nem sempre as ações elas atingem os mesmos efeitos toda hora. O ambiente ele pode ser atualizado, alterado por eventos que não foram executados por nós ou por os agentes em nossa volta. E aí chega essa questão dos eventos inesperados, né? Que eles podem causar execução falhas na execução dos planos, né? Então a gente planejou sair de A até chegar a B seguindo a rota XYZ, mas no meio do caminho aconteceu um acidente, um evento inesperado, e a gente não pode mais pegar aquela rua Y. Então a gente tem que reagir a esse problema. Então, de maneira geral, isso é planejamento multiagente. Quando a gente olha na literatura, e aí eu deixo esses 2 artigos como referência para quem se interessar no assunto, ter um ponto inicial de leitura para entender melhor os conceitos, principalmente. Esse primeiro da esquerda é uma revisão da literatura de tudo que existe de planejamento multiagente, e do lado direito é um paper que trata mais, e aí agora mais alinhado à minha pesquisa, que é a questão do planejamento multiagente, mas em um cenário dinâmico, onde as coisas podem e vão acontecer, né? Esses eventos inesperados vão acontecer. Então, alguns conceitos importantes, só para tentar entender a construção do problema, né? Então, quando a gente fala de planejamento multiagente, existem vários escalões, né, de planejamento multiagente. O primeiro, e talvez o mais comum, é o planejamento cooperativo, onde não é levado muito, dada muita atenção à questão de execução. Então, o que se quer realmente a partir de um conjunto de capacidades de ação, determinar qual é a sequência dessas ações, o que a gente chama de plano, capaz de sair de um estado inicial até um estado objetivo. E agora, aumentando um pouquinho a complexidade dessa definição, a gente pode definir o planejamento multiagente, mas em tempo real. E aí, nesse momento, a gente já está preocupado um pouco com a questão da execução. A gente tem um plano e começa a executar esse plano, mas as coisas podem não acontecer do jeito que a gente esperava. Então, daí vem essa ideia de tempo real. E por último, que é o online planning, onde a gente está... É um modelo que tenta realmente integrar a parte de planejamento e execução para se adequar exatamente a esse mundo real, esse mundo complexo que a gente vive. E aí, além dos eventos inesperados, podem aparecer novos agentes no ambiente, agentes que estavam no ambiente saírem do ambiente. Então, é um cenário bem mais complexo. Quando a gente fala de execução e planejamento, o que tem que ficar bem claro é que falhas podem existir a partir como consequência de eventos não esperados. Então, quando esses eventos não esperados ocorrem, a gente precisa de utilizar estratégias de recuperação para tentar continuar a execução dos planos, da execução das ações, para atingir os objetivos. Na literatura existem basicamente 2 tipos de estratégia, que é o replanejamento, onde a gente elimina completamente o plano antigo e aí cria uma nova sequência de ação a partir daquele estado atual, né? E o outro que é o reparo, quando a gente não descarta o que a gente já planejou, mas tenta reutilizar alguns trechos para voltar a uma condição esperada. E qual que é o grande problema, né, em aberto nessa área de pesquisa e por que a gente está pesquisando, né? Planejamento e coordenação são 2 dimensões desse problema que os modelos de planejamento multiagente eles já tratam. Só que existe poucos estudos em relação à adição de uma terceira dimensão, que é a execução, quando eu quero realmente fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Qual é o problema da execução? É na execução que um plano se torna inválido.
E aí, essa questão do plano inválido, ele vai se tornar inválido quando eu tenho um ambiente em que eventos não esperados ocorrem, que a gente chama de um ambiente dinâmico, e a gente precisa trabalhar uma maneira de se recuperar dessa falha. Então, esse é o grande problema que eu investigo na minha pesquisa. E aí, eu não vou tratar aqui exatamente de uma questão de pesquisa, de um trabalho, mas sim uma questão fundamental, que é o que está norteando a nossa pesquisa e, de maneira paralela, os artigos que a gente vem trabalhando, e aí sim, cada artigo tem uma questão de pesquisa específica, por isso que aqui eu vou só tratar uma questão fundamental, que é relacionada ao desempenho das estratégias de recuperação, o replanejamento, o reparo em ambientes dinâmicos. Então, a gente vem trabalhando no doutorado numa proposta de estratégia de recuperação, e aí, ao mesmo tempo que a gente propõe, a gente também tem que analisar as outras, então é uma via de mão dupla essa análise e essa proposta de estratégia de recuperação de planos em ambientes dinâmicos, mas não uma estratégia fixa, rígida. A gente está procurando uma estratégia flexível, híbrida, que considere e leve em conta a complexidade de coordenação, e essa complexidade ela é uma função do nível de acoplamento dos agentes, o quanto os agentes eles dependem ou afetam uns aos outros. E além dessa questão de coordenação, também a questão da problemática da execução, né? O que pode acontecer durante a execução. Então, o nosso objetivo está muito relacionado a isso, uma estratégia flexível, dinâmica, que considere e seja flexível no contexto de considerar a complexidade da coordenação e os problemas que podem ocorrer durante a execução. O que a gente já fez até agora na nossa pesquisa? Como eu falei, propor e analisar, né, estratégias de recuperação. Então, analisar está muito ligado à questão de colher resultado, e para colher resultado a gente tem que simular. Então, para isso, a gente tem trabalhado na construção, já existe uma versão estável de uma plataforma de simulação que a gente construiu para planejamento multiagente em ambiente dinâmico. A gente usou como framework uma ferramenta chamada Repast Symphony, que é um simulador baseado em agente. Nós já realizamos várias análises das estratégias em diferentes ambientes, em diferentes tipos de problema, das estratégias de replan e de repair. Nós já desenhamos uma abordagem híbrida flexível que combine as duas estratégias em fases diferentes, buscando conciliar o melhor dos dois mundos. E como trabalhos futuros que a gente futuros que a gente sabe que tem que fazer, mas nós já estamos fazendo, continuar investigando os tipos de falha, né? Não só aquelas falhas que são inerentes das ações, mas também as falhas que elas ocorrem a partir dos agentes, que pode ser a remoção de um agente se tornar inviável, parar de funcionar no contexto de um robô, e sempre procurando aumentar a autonomia dos agentes, sempre tentando transformar pelaquela definição de planejamento multiagente como planejamento de forma distribuída, então sempre procurando aumentar essa autonomia dos agentes nessa fase de planejamento, buscando sempre uma solução distribuída. Então é isso que eu queria passar, eu espero que tenha chamado a atenção de quem assistiu esse vídeo. Eu deixo aí meu e-mail para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, buscar alguma referência a mais, então esse é meu contato. Eu vou passar rapidamente aqui nas referências que eu citei aqui nesse vídeo, apenas para facilitar a busca de quem se interessar. Ok? Muito obrigado, até mais.